Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês, fiel. Vou passar a escalação do último treino do Corinthians para enfrentar o Flamengo. Vamos falar também sobre declarações de Augusto Melo chamando o Rubão de mentiroso, fiel. Isso vai dar muito pano para manga ainda. Augusto Melo também barra venda de Wesley. Vou trazer essas informações para vocês e Cássio vai renovar com o Corinthians, segundo o presidente do Timão. Cara, o vídeo tá bombando. Você tem que ficar aqui até o final do vídeo para você sair daqui completamente atualizado. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Chegando a 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas dessa do Timão para vocês. Combinado, fiel? Já vamos falar de Corinthians, porque eu tenho um recadinho especial para vocês, certo? Fiel, peço um minutinho da sua atenção para apresentar este aplicativo aqui para vocês neste exato momento, que está revolucionando o mundo das apostas, inclusive maximizou muito os meus ganhos, tá? É um aplicativo de inteligência artificial que te entrega todas as probabilidades para de fazer aposta no escuro baseado em sorte e comece a fazer apostas baseado em probabilidades e estudos, tá? Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. Bayer Leverkusen e Roma. Você só clica aqui em analisar a aposta, ele já vai dar aqui um merchanzinho. Vamos mergulhar na análise do jogo entre Bayer Leverkusen e Roma. Escolha uma opção abaixo e ele já vai te dar as opções, como você está vendo aí, quem ganhará gols na partida em primeiro tempo. Vamos clicar aqui na mais óbvia, quem ganhará a partida. Ele já vai te entregar aqui os dados baseado no histórico de partida desses dois times, tá, fiel? É baseado em estudos, em probabilidades. E aqui ele já dá vitória em casa, jogando em casa, Bayer Leverkusen forte favorita. Acabou. Você vai pegar isso daqui e vai fazer a sua aposta independente da casa de aposta que você tiver. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Gols na partida. Ele já vai te dar toda a probabilidade de gols que pode sair nesta partida. Isso em qualquer aposta que você quiser fazer, tá, fiel? Este aplicativo realmente ele é maravilhoso e eu garanto para vocês, ó, bem, de acordo com as análises, o confronto terá uma probabilidade de 84% acima de um gol, 64% acima de 2 gols e 39% acima de 3 gols total na partida. Cara, esse aplicativo aqui, ele é maravilhoso, ele te entrega todas as probabilidades de gols da partida, de quem vai vencer. Você não pode ficar de fora dessa. Ele dá os horários de todos os jogos, o histórico de todos os jogos. Basta você escolher o jogo que você quer fazer a aposta e você clicar aqui que ele vai te entregar todas as probabilidades. Eu garanto para você e vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Certo, fiel? Bora lá, fiel! O presidente Augusto Melo, no programa do Benjamin Bach, em entrevista ao apresentador, ele disse as seguintes palavras: o Corinthians não é mais barriga de aluguel, o Corinthians não está mais na mão de empresários, filho. Agora tem gestão. E o Wesley não será vendido por 25 milhões de euros. Pelo menos essa é a nossa expectativa, que se cumpra essa palavra do nosso atual presidente, tá, fiel? Porque o empresário do jogador quer muito que ele saia do Corinthians e foi negociar com o West Ham. Lembrando que a primeira proposta do West Ham de 18 milhões de euros foi recusada por ambas as partes. Só que, segundo o empresário, os valores que deixaria ele satisfeito seria de 25 milhões de euros, fiel, equivalente a 139 milhões de reais. Só que o Augusto Melo, no programa do Benjamin Bach, ele disse que não, que o Wesley vai sair por um preço justo e que a multa dele é de 100 milhões de euros. Foi a palavra do presidente Augusto Melo. Irmão, não tem essa. O cara não vai sair por 25 milhões de euros. É dado, é de graça você deixar um jogador de 19 anos com o potencial que tem o Wesley, com a perspectiva de venda futura, o que ele pode apresentar futebolisticamente ainda para o Corinthians por 139 milhões de reais, fiel. Então, 25 milhões de euros na cotação atual, que dá os 139 milhões de reais. É muito pouco por um cara aí que tem um futuro brilhante pela frente, tá? Então o Augusto Melo preserva os seus jogadores. Lembrando que quem colocou o Wesley no profissional foi o Vanderlei Luxemburgo, que tem bons olhos para a base. Parabéns ao Vanderlei Luxemburgo. Já vou entrar no mérito também, porque o Antônio Oliveira parece que esqueceu a base do Corinthians, né?
Diferente do Vanderlei Luxemburgo, não tô falando que o Vanderlei é melhor que o Antônio, não. Pelo amor de Deus, hein, fiel? Quando o Vanderlei saiu do Corinthians, eu dei graças a Deus, porque ele não estava contribuindo com a equipe. Mas ele tem bons olhos para a base, tá? E o Wesley aí, foi ele que deixou o jogador no time profissional e que está gerando esse bom futebol e que está nessas cifras altas de venda. Então, Augusto Melo bate o pé. Eu não sei, vou procurar saber para vocês a porcentagem que o Corinthians tem em relação aos direitos federativos do atleta, tá, fiel? Vou procurar saber também o que o empresário, o que o próprio jogador tem aí para mim trazer para vocês no vídeo da manhã, combinado? Mas a notícia é boa, se o Augusto Melo falou é porque ele tem cacife, é porque o Corinthians tem uma boa parte dos direitos federativos do jogador e ele não vai sair por 25 milhões de euros. E ainda o presidente frisou que se fosse por ele, nenhum Moscardo teria saído para o PSG nos valores que foi, ainda mais dividido em 4 vezes, fiel. Um dos maiores clubes do mundo. Essa gestão, inovação e transparência a gente tem que esquecer, porque ela só prejudicou o nosso Corinthians. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, tá? O presidente também no mesmo programa, fiel, disse aí, chamou o ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubão, de mentiroso. Ele disse que a relação dos dois estava desgastada por tantos erros que o ex-diretor cometeu na gestão. Ele ainda frisou que de todos os diretores que ele contratou, o Rubão foi o único que não deu certo, porque ele não sabe gerir, ele não sabe trabalhar. E ainda acusou o presidente que ele está difamando o Corinthians depois que saiu do cargo. Agora ele fica levantando pautas nada a ver, tentando prejudicar o Augusto Melo, só que ele não está enxergando que ele está prejudicando o Corinthians e não o Augusto Melo. Inclusive, fiel, referente a Vaidbet, em que falaram que teria uma comissão aí, colocando o Augusto Melo como aí um infrator, que ele poderia ter direito nessa comissão, porque não foi isso que foi combinado lá em Peruíbe, no churrasco na casa do Rubão. O Augusto Melo abriu o celular dele com as contas e todos os extratos. Não tem nenhuma movimentação alta na conta do presidente. Óbvio que isso não é uma comprovação ideal, né, fiel? Lógico que tem outros meios de você desviar, você deposita em outra conta, pô. É lógico que existe isso. Só que o Augusto Melo, ele deixou bem claro que não tem nenhum tipo de corrupção, tá, fiel? Comissão existe, cara. Existe a comissão dos direitos de transmissões de jogos, dos numbers rights, que está fechando a mais de 1 bi, os transmissões de jogos a 300 milhões anuais. É lógico que existe a comissão das pessoas que intermediam as negociações, tá? Então, no caso da Vaidbet, não é diferente. O Augusto Melo aí bateu forte em cima do Rubão, chamando ele de mentiroso e que está difamando aí a marca Corinthians, tentando prejudicar o presidente. Além do mais, ele disse também que o Rubão foi o único diretor que não soube trabalhar e que não sabe trabalhar. Fiel, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto aqui do presidente Augusto Melo aí, dando algumas pancadas no Rubão. Passou da hora. É isso, Augusto. Você tem que aparecer, você tem que dar a sua satisfação, cara. Você não pode ficar levando pancada e ficar omisso, tá? Você tem que chegar lá e falar. E demorou muito ainda. Você deveria ter se explicado bem antes, na minha opinião. E deveria se explicar também sobre o relatório do Ernest Young, tá? Fiel, o Corinthians joga com o Flamengo amanhã às 4 horas da tarde e o Corinthians terá alguns desfalques. Por exemplo, o Raniel não joga, o Gustavo Henrique segue fora, tá, Fiel? Mesmo recuperado da dengue, o Corinthians já fixou sua zaga titular, sendo Félix Torres e Kaká. Inclusive, já vou passar a escalação para vocês, tá? Carlos Miguel, absoluto. Esse é absoluto, Fiel. Esse ganhou titularidade mesmo. O Cássio vai ter que ralar muito para conquistar de volta. Então a gente vem com o Carlos Miguel, Fagner, Kaká e Félix Torres. Félix Torres e Kaká, tá, fiel? Na lateral esquerda a gente vem de Hugo. No meio campo a gente vem de Breno Bidon, tá, fiel? Rodrigo Garro e Paulinho. Então Breno Bidon fazendo volante com Paulinho, Rodrigo Garro na frente. Eu não gosto desse meio, tá? Eu não gosto desse meio, eu vou explicar para vocês por quê. O Paulinho tá pesado, não marca mais. Será que vocês não perceberam isso? Paulinho, Antônio Oliveira, tá pesado, não marca mais. O Breno Bidon com bola é um jogador, sem bola é outro. Ele é raquítico, ele não marca, ele não tem potência em marcar, ele não tem como sua principal característica a armação, o sistema defensivo, ele não marca. Breno Bidon não marca, fiel. Então a gente tá entrando com 2 volantes contra um Flamengo que tá em crise, mas é o melhor time do futebol do Sul da América, com 2 volantes que não marca. Vamos abrir os olhos quanto a isso aí, tá? E logo à frente o Rodrigo Garro. Nosso trio de ataque, a gente vem de Wesley, Yuri Alberto e Romero. Quero que vocês comentem sobre essa escalação, porque eu quero saber muito a sua opinião e eu já falei aqui nos vídeos. Pra mim, irmão, é jogo da vida.
Desculpa, fiel. É jogo da vida. Corintianeiro, mas por quê, cara? A gente tá no início do Brasileirão. O Tite recusou o Corinthians por 3 vezes depois de tudo que o Corinthians fez pra ele, tá? Mercenário, na minha opinião, pensa só em dinheiro. O Corinthians proporcionou título mundial, Libertadores invicto, ele foi pra seleção brasileira, o mundo viu quem era o Tite através disso aqui, ó. Maior vitrine do Brasil. E quando isso aqui precisou mais do Tite, ele virou as costas pro Corinthians pensando em dinheiro. Então, pra mim, é jogo da vida. Seria maravilha ainda se o Corinthians ganhasse lá e o Tite fosse demitido, porque ele corre risco no cargo. Fiel, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente à escalação, quem que vocês mudaria ou não, e o que que vocês acham dessa dupla de volantes que eu mencionei aqui. Comentem, por favor, que eu quero saber a sua opinião. Eu trouxe no vídeo de hoje, mais cedo, Fiel, tá vendo aqui nesse canal? Irmão, é notícia atrás de notícia, notícia apurada e concreta, irmão. Aqui não tem notícia especulatória, por isso é importante você deixar o seu like e se inscrever neste canal, porque são 2 vídeos diários, tá? O Augusto Melo também revelou no programa do Benjamin Bach sobre o Cássio. Presidente, existe proposta para o Cássio? Existiu só um interesse do Cruzeiro, mas nenhuma proposta oficial. E o Augusto Melo nem isso ele fala. Lógico que não vai falar todas as informações, fiel. Maioria das informações a gente consegue através de setoristas na mídia alternativa, que é aqui no YouTube, tá? Programas de grande audiência no cenário esportivo brasileiro só vão dar contratações, negociações quando estiver muito avançado. Essas negociações vocês ficam sabendo através de nós, de mim, do Capitão, do Samir, do Marcão do Fiel. Aqui eu dou crédito para todo mundo, irmão. Esses aí, eu nem gosto de ficar comentando o nome, porque às vezes eu deixo algum canal em branco para não cometer nenhuma injustiça, tá? Mas eu adoro esses canais que eu comentei aí. Samir, às vezes, né? Mas, fala assim, mas é o maior canal do YouTube relacionado ao Corinthians hoje, tá, fiel? Então, são canais ótimos que eu recomendo vocês a seguirem. Então, essas notícias vocês vão saber aqui na mídia alternativa, porque as mídias de grande audiência do cenário esportivo brasileiro vocês não vão saber. Só vão saber quando estiver muito avançado ou com o contrato fechado, ok? Então, segundo o Augusto Melo, não existiu nada entre Cruzeiro e Cássio, mas existiu um interesse sim, tá, fiel? Ele disse que o Cássio é ícone, líder, monstro sagrado, lenda do Corinthians e vai aposentar no Corinthians. É lógico que essa decisão não depende do Augusto Melo, depende do goleiro. Se o Cássio falar, não quero, eu quero ir para um clube para terminar minha carreira jogando como titular, ele tem todo o direito. O contrato dele vence aí, tá próximo a vencer, vence no final do ano de 2024, fiel, em dezembro. É lógico que essa decisão pertence a ele. Porém, fiel torcida, eu acredito que o Cássio, cara, pela história que ele tem com o Corinthians, por tudo que ele conquistou, ele não vai querer ir lá defender um Cruzeiro, cara. Olha o Cruzeiro e olha o Corinthians, a diferença é grande, tá? Então, nem só por causa disso, por tudo que ele representa para o clube, por tudo que ele já conquistou. E já trouxe informações aqui. Que se o Carlos Miguel pegar uma má fase, que tomara a Deus que nunca pegue, cara, é através do Cássio que a gente vai conseguir aí de novo a titularidade, porque ele é um goleiro ótimo, melhor que o Matheus Donelli, né, fiel? Pelo amor de Deus, tá? Fiel, para trazer a última notícia para vocês aqui referente ao Eric Lamela, porque trouxeram informações de novo e encheram de perguntas de novo. Corintianeiro, Corinthians tem negociações com o Eric Lamela? Fiel, eu vou repetir de novo. Eu não tenho, eu sou humilde o suficiente para falar. Eu não tenho essa informação que o Corinthians se reuniu com os empresários do Eric Lamela. Eu não tenho essa informação. Eu confirmei em respeito a vocês, perguntei para a fonte com que trabalha, ó, existe... Corintianeiro, não tem nada entre Eric Lamela e Corinthians, não tinha antes e não tem agora. É muito caro, já tem o Garro que ganha... O Garro não, desculpa. Já tem um Coronado que ganha 2,5 milhões. A gente não vai contratar outro jogador para ganhar as mesmas cifras financeiras, tá, fiel? Então é muito especulatório, é muito cedo e eu não tenho essa informação e eu acredito que o Corinthians não negocia com o Eric Lamela. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Muito obrigado mesmo e vai Corinthians!